és santo, santo. Digno, digno de louvor. Tu és santo. Aleluia. Graças a paz, meus irmãos, minhas irmãs. Bom estarmos aqui na presença do nosso Deus. Eu confesso que essa é uma das vezes que está mais difícil estar aqui. Uma presença gloriosa e temível. Oh, Jesus. Toma o teu lugar, Senhor Deus, toma o teu lugar. Faça o que o Senhor quiser, ó Pai, no nosso meio. Nós só precisamos da Tua presença, Senhor Deus, nada mais. Fala conosco, meu Senhor. E vamos ver até onde o Senhor me deixa falar, meu irmão. Meus irmãos, muito bom estarmos aqui na casa do nosso Deus. Ainda mais depois de um retiro tão abençoado, depois de um retiro tão cheio da glória do Senhor. Você que foi no retiro, eu creio que você volta trazendo muitas palavras de Deus naquele lugar, muitas direções de Deus para a sua vida. E se você não foi, não se preocupe, porque o derramar de Deus é para toda igreja, porque o derramar de Deus não é limitado àquele espaço geográfico. Mas dito isso, assim que abrir a inscrição do próximo, faça-me o favor, se inscreva muito rápido, que foi uma bênção, meu irmão. E pós-retiro, o desafio que nós temos é não deixar a chama apagar. Naquele lugar nós somos incendiados, somos cheios da presença de Deus e voltamos com essa missão de pegar tudo que nós recebemos, que nós ouvimos da presença do Senhor e colocar na prática e executar. É hora agora de colocar a nossa mão na massa. E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que colocou a mão na massa em nosso favor. De alguém que recebeu projetos à vontade do Pai e executou isso ao pé da letra. E essa pessoa, é claro, é o nosso Mestre Jesus Cristo. Por isso, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos capítulo 6, versículo 3. Se já quiser se preparando, depois vamos pular para João 20. Mas comecemos com Marcos 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Pulamos agora para João 20, versículo 15. João, capítulo 20, versículo 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele, o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai Santo, Pai Bendito, Senhor, bendizemos o Teu nome, pois Tu és o nosso Deus, nosso Senhor, Pai. O nosso Deus não é um Deus feito de pedra, não é um Deus feito de madeira, mas é um Deus vivo que fala. Por isso, fala conosco essa noite, ó Pai, que nossos ouvidos, corações estejam atentos à Tua voz, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, amém? E enquanto você vai sentando, eu te pergunto: o que você faz da vida?
Já ouviu essa pergunta? O que você faz da vida? Se você nunca ouviu essa pergunta, o seu irmão do lado agora vai perguntar para você. Pergunta aí, o que você faz da vida? Pode responder. O que você faz da vida? Essa é uma pergunta típica, meus irmãos, de quando nós reencontramos alguém. Imagina que você encontra um amigo de longa data, um colega da faculdade, aquele primo que você não vê há algum tempo já. Ele vai perguntar geralmente o seguinte: e aí, como você tá? Tá tudo bem? Fazendo o que da vida? E geralmente, quando nós ouvimos essa pergunta, você perguntou para o seu irmão do seu lado agora, ele poderia ter respondido: o que eu estou fazendo da vida? Tô buscando a Deus, tô cuidando da minha saúde, tô sendo saudável, me alimentando bem, dormindo bem. Mas eu acho que o padrão, quando nós ouvimos essa pergunta, o que você está fazendo da vida, é nós respondermos com um cunho, com um teor profissional ou acadêmico. Mateus, quanto tempo? O que você está fazendo da vida? Estou estudando, estou advogando, estou me preparando para concurso. Quando nós ouvimos essa pergunta, nós direcionamos para esse âmbito, sobre o que nós estamos nos envolvendo profissionalmente ou academicamente. E nós só temos que ter o cuidado para não pensar que nossa vida se limita a isso, meus irmãos. Vocês sabem disso. Mateus 6 fala para a gente muito claramente que não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Ou seja, não é a vida mais do que material, mais do que o seu trabalho, sua profissão, seus estudos. Mas claro que isso sem desmerecer o valor dos estudos, o valor do trabalho. Provérbios 6, versículo 6 fala: vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Paulo, com toda a delicadeza dele, ele nos fala em 1 Tessalonicenses 3,10: se alguém não quer trabalhar, não coma. Então, trabalho é uma coisa importante, gente. É uma coisa tão importante que remonta ao próprio Éden, à própria criação. Em Gênesis 2, versículo 15, nós vemos o próprio Deus dando trabalho, dando missões para Adão ali no Jardim do Éden. Isso por quê? Porque era um mero reflexo na criatura do Criador. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que trabalha. Nós lemos hoje de manhã: desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então o nosso Deus, irmão, ele é um trabalhador. Nosso Deus, ele opera a nosso favor, ele atua ao nosso favor. E eu fiquei pensando, qual é a escala de trabalho de Deus? E daí eu lembrei do Salmo 121, que fala: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Senhor está trabalhando ao seu favor. O Senhor está a todo tempo, meu irmão, atuando a favor da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua parentela. Diante desse Deus que trabalha ao nosso favor, pra gente só resta fazer o quê? E daí é aquela hora agora que o pregador pega um músico no susto. Aí dá um dó maior. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Sempre quis fazer isso, então, obrigado. Aleluia. Então, meu irmão, nosso trabalho é descansar em Deus. Nosso Deus, ele está trabalhando ao nosso favor. A nós resta confiar nele, crer nele. Como nós ouvimos hoje de manhã: não temas, crê somente. Nós podemos descansar nesse Deus que trabalha ao nosso favor. E já que Deus e Jesus são a mesma pessoa, Jesus também é um trabalhador, assim como o Pai. Então nós poderíamos perguntar para Jesus: Jesus, o que o Senhor fazia da vida? Pode ser que um amigo dele, um irmão dele, um primo dele na época, quando ele foi homem, foi carne, pode ter perguntado para ele: Jesus, o que você anda fazendo da vida? E nós lemos em Marcos 6, versículo 3, que o nosso Cristo, ele era um carpinteiro. Mateus 13, 55, revela um pouquinho mais, um pouquinho além, falando que o pai de Jesus, José, também era carpinteiro. Naquela época era muito comum isso, o filho seguir a profissão do pai.
Hoje é mais livre. Vocês podem ver que meu cabelo não é de militar, minha barba não é muito de militar. Hoje está mais livre isso, graças a Deus. Mas, ainda hoje, filhos seguem sendo grandes imitadores dos seus pais. Pode não sempre na profissão, mas em outras áreas da vida. Por isso, os pais precisam ter esse cuidado de transmitir bons exemplos aos seus filhos, porque os filhos estão olhando para os pais. E isso não só para os pais, meus irmãos. Estávamos aqui hoje recebendo líderes. Os líderes precisam ser bom exemplo para os seus liderados. E aí você pensa, eu não sou pai, não sou líder. Mas você, meu irmão, sendo cristão, você deve ser um bom exemplo. Você é um testemunho, você é uma carta viva para a qual as pessoas estão olhando e vendo a Jesus Cristo, eu espero. Então temos que cuidar do nosso bom exemplo. E assim Jesus viu José, viu o bom exemplo dele, a profissão digna dele, e seguiu na mesma profissão. José, carpinteiro, Jesus, um carpinteiro. Mas o que é essa profissão? O que é ser um carpinteiro? E aqui é aquela definição do Google, vulgo Aurélio, para alguns mais antigos. Um carpinteiro é um operário que ele aparelha madeira em construções. É um artífice que trabalha em obras grosseiras de madeira. É um profissional que faz objetos de madeira, especialista em trabalhar com madeira no seu estado bruto ou maciço. Ou seja, Jesus, sendo um carpinteiro, a profissão dele era fazer obras, objetos a partir de madeira. Madeira que é um pedaço lenhoso, duro, bruto de um tronco, de um vegetal. É um pedaço tirado de uma árvore. Até aqui tudo muito lógico. E como era o dia a dia de Jesus? Como era o dia a dia desse carpinteiro ou de um carpinteiro da época? E aqui eu vou trazer alguns detalhes de como era a profissão na época, que servem inclusive como lições para a nossa vida. Jesus, por exemplo, como carpinteiro, ele tinha que começar o estudo a partir ali por volta dos 12 até os 15 anos, ou seja, começar bem cedo a se profissionalizar. E ele passava para isso, ele passava horas ao lado de um carpinteiro profissional, no caso seu pai, observando aquela pessoa mais sábia, aquela pessoa com mais experiência. Assim também nós precisamos passar tempo com pessoas boas, com pessoas que transmitem coisas de valor para as nossas vidas. Temos que observar as boas práticas que as pessoas ao nosso redor praticam. E Jesus, observando seu pai, José, ele via que na região tinham ciprestes, carvalhos, cedros, sicômoros, oliveiras, vários tipos de árvores a depender da obra, da tarefa a ser executada. Assim também, como havia diferentes tipos de árvore na época, me fez lembrar muito da igreja, pessoas com diferentes qualidades, com diferentes habilidades, cada uma propícia para um tipo de tarefa a ser executado. E o nosso Deus vai comissionando pessoas para essas tarefas. Por vezes, a madeira, a árvore, vinha até a porta da casa de Jesus. Mas às vezes ele precisava ir buscar, um carpinteiro precisava às vezes ir buscar na floresta. Era preciso encontrar a árvore certa, cortar ela, trazer ela, um grande esforço. O que me ensina que nem sempre a obra na nossa vida, nem sempre é fácil. Muitas vezes é preciso esforço, dedicação, e muitas vezes, a depender da árvore, não conseguia trazer sozinho, precisava de ajuda. Assim também nós sozinhos conseguimos fazer muito pouco. Precisamos de colaboração, precisamos de pessoas nos apoiando. Ao trazer a madeira para sua oficina, o carpinteiro usava de serras, machados, esquadros, pregos, tudo para transformar uma tora de madeira, um pedaço bruto, numa obra elaborada, embelezada, em algo útil. Assim também, o nosso Deus, quantas ferramentas Ele não usa para nos moldar. Muitas vezes nos pega em um estado bruto, em um estado arcaico, e trabalha em nós, lapidando nossas vidas, para nos transformar em um objeto de valor, em um objeto útil para a obra dEle. E após esses vários métodos, esses vários utensílios, ferramentas, o carpinteiro transformava aquele pedaço de madeira em portas, berços, mesas, cadeiras, janelas, carroças. Me faz pensar, um pedaço bruto de madeira podendo virar tudo isso.
E como o nosso Deus também pode pegar a gente e dar utilidades que nós nem imaginamos. Coisas que você pensa, eu não sou capaz, meu irmão, na mão de Deus, Ele te torna capaz. Na mão de Deus, Ele te torna para ser algo útil, muitas vezes que você nem espera. Você queria ficar em alguma área quietinho, Deus te fala, mas eu sou capaz de te moldar em algo além, em algo diferente. E assim o carpinteiro era detalhista na sua obra, como nós precisamos ser detalhistas, zelosos com a obra de Deus em nossas mãos. Finalizada a obra, o carpinteiro ele cobria tudo com verniz, com óleo para conservar, para embelezar. Só então estava pronto. Assim também nós, para estarmos prontos para o chamado de Deus, precisamos ser ungidos pelo Senhor. Precisamos do óleo do Espírito Santo sobre nossas vidas para podermos executar ao máximo as tarefas em nossas mãos. Depois disso tudo, trabalho concluído, e o resultado no corpo do carpinteiro era muitas vezes um corpo queimado pelo sol, músculos fortes pela tarefa, mãos calejadas, porém caprichosas. Eu vejo que o chamado muitas vezes deixa marcas das nossas vidas, mas ele também te deixa mais forte, meu irmão. Ele te capacita a ir além. Era mais ou menos assim a vida do carpinteiro Jesus, do homem Jesus, até que chegou a hora de viver o chamado. A palavra nos fala que aos 30 anos, Jesus começou seu ministério. Começou a sua obra de pregar o reino de Deus. E ele seguiu na carpintaria? A palavra não fala, mas eu acho improvável, pelo tanto que o ministério exigia de Cristo. E assim muitas vezes é conosco, meu irmão. Quantas vezes não estamos focados nas nossas tarefas, nas nossas obras, nos nossos projetos pessoais, mas então o Senhor nos chama para um chamado maior. Então o Senhor nos chama para trabalharmos no reino, seja parcialmente ou seja até em tempo exclusivo. E qual é a nossa reação diante disso? A nossa reação é a mesma de Cristo, que falou, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai? Ou será que nós resistimos falando, Jesus, eu prefiro ficar aqui no meu canto, deixa eu primeiro cumprir aqui o meu projeto de vida para depois ir fazer a tua obra? Eu te pergunto, meu irmão, o que você já deve estar pensando, refletindo desde o retiro, Deus pode contar contigo? Você está disponível para a obra de Deus, para o chamado de Cristo? Você está disponível muitas vezes a largar coisas que você gosta, coisas pessoais, para ir pregar, anunciar o Evangelho, o reino de Deus? Assim o carpinteiro, ele deixa os martelos, os pregos, para ir começar a pregar a palavra, que é um martelo que esmiuça a pedra. O carpinteiro, ele deixa serras e serrotes da serralheria para anunciar a palavra, que é mais cortante que qualquer espada. A palavra que corta ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. O carpinteiro deixa a sua oficina silenciosa, o seu espaço, o seu conforto, a sua zona de conforto, para ir atravessar desertos, atravessar tempestades, para ir de encontro a multidões, apertando a pessoas, o acusando, sendo contra ele muitas vezes, mas tudo a fim de pregar o reino de Deus. O carpinteiro, ele deixa de executar seus projetos, suas tarefas, suas obras pessoais, para a partir daí começar a ir desfazer as obras do diabo. Ele deixa de talhar pedaços brutos de madeira para começar a gravar a palavra em corações embrutecidos. Felizmente, meu irmão, não há coração tão duro, tão embrutecido que o Senhor não possa tocar. Não há coração tão resistente, pessoa tão perdida que não possa ser alcançada pela palavra, pelo poder salvador do Evangelho. Mas infelizmente, assim, corações tão duros que mesmo recebendo a semente, a rejeitam. Assim o carpinteiro é rejeitado. Assim o carpinteiro é perseguido. Assim o carpinteiro é condenado e por fim é pregado no madeiro. Aquele que cresceu ouvindo o som de prego batendo em madeira, de repente ele descobre qual é o som e também qual é a sensação
de prego batendo em madeira, mas antes atravessando carne, atravessando veias, atravessando ossos. O carpinteiro, ele sabia transformar pedaços de madeira em obras belíssimas, em obras produtivas, belas, vistosas. E de repente na cruz ele vê um pedaço de madeira, um madeiro, sendo um instrumento de tortura, de crueldade, de horror, de desumanização. O carpinteiro que já carregou cedros, carvalhos, oliveiras, quão leves deveriam parecer diante do peso do meu pecado e do seu pecado, do nosso pecado. Mas veja, meu irmão, a cruz não é uma obra contra o carpinteiro. Não é um projeto contra o carpinteiro, mas é um projeto do carpinteiro. A cruz foi um plano do carpinteiro, até porque se ele não quisesse, não teria acontecido. Ele fala: eu tenho autoridade para dar, para entregar minha vida e para reavê-la. Eu estou entregando. A cruz, meu irmão, é um plano, um projeto do carpinteiro arquitetado. O anteprojeto, ele vem desde antes da fundação do mundo. A cruz é um projeto do carpinteiro, e não um projeto qualquer. Mas a cruz, para o carpinteiro, é sua obra-prima. É a magnum opus do carpinteiro. A sua obra final, o pináculo da arquitetura, da carpintaria, da história humana. Veja que nossa ponte Rio-Niterói tem cerca de 13 mil quilômetros, não sei se eu notei certo. 13 quilômetros, botei 1.000 aqui à toa. Mas não é nada comparado à ponte Denieng-Kunshan. Meu mandarim tá afiado? A ponte Denieng-Kunshan, que tem 164 quilômetros. Custou cerca de 8,5 bilhões de dólares em material. Levou 4 anos para ser construída na China, em 2011. Mas de repente eu vejo essa ponte que custou 8,5 bilhões de dólares em material. E como essa ponte parece pequena diante da ponte construída pelo carpinteiro. O carpinteiro, com os 2 pedaços de madeira, alguns pregos, ele é capaz de construir uma ponte que liga o céu e a terra. O carpinteiro, com alguns pedaços de madeira e alguns pregos, ele é capaz de construir uma ponte que liga a humanidade mortal à eternidade divina. O carpinteiro, ele constrói sua obra-prima, essa ponte, esse caminho que atravessa um abismo gigantesco da condenação, o abismo infindável do pecado, da morte, do inferno. Mas o carpinteiro, com alguns poucos pedaços de madeira e alguns pregos, ele constrói essa ponte na cruz. Na cruz, meu irmão, nós fomos reconciliados com Deus. Na cruz, a humanidade foi reconectada com Deus. A criação reconectada, religada ao Criador. Na cruz, o carpinteiro pegou todo escrito de dívida que era contra a sua vida e ele cravou no madeiro, mostrando que contra a sua vida já não há nenhuma condenação ou acusação, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Na cruz nós somos reconectados, meu irmão. Na cruz, o sangue dele nos justificou, nos salvou. Graças a Deus por Jesus Cristo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças pelo carpinteiro que por nós morreu. Mas eu te garanto, meu irmão, fique em paz, spoiler, ele ressuscitou. A primeira pessoa a vê-lo foi Maria Madalena. Ela foi procurar um corpo e não encontrou. Ela ficou desesperada. Ela vê anjos e de repente ela vê um homem.
ela se aproxima desse homem e ela acha que ele é um jardineiro. Ele parece um jardineiro. Ele tem cara de um jardineiro. O carpinteiro é confundido com um jardineiro. E a explicação simples é: Mateus, eles estavam em um jardim. Muitos dizem que era o jardim de José de Arimateia. E ela viu um desconhecido ali no jardim e deduziu, deve ser o jardineiro. Mas, meu irmão, como a palavra é cheia de tesouros escondidos, eu fiquei pensando, Deus, pode ter coisa a mais aqui. Por que o carpinteiro foi confundido com o jardineiro? Isso me fez lembrar, meu irmão, que lá no princípio, o homem foi criado no jardim de Deus. O Criador nos criou para crescermos, multiplicarmos, para darmos fruto, para sermos algo vivo. O Criador nos criou para sermos, como diz lá no Salmo 1, como árvores plantadas junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto. O nosso Deus, o Criador, Ele nos criou, como nós falamos hoje cedo, em Jeremias 17, para sermos árvores plantadas junto às águas, que estendem suas raízes para o ribeiro e não receiam quando vem um calor. Mas então chegou o pecado. Mas então a morte entrou na nossa história. E a criação original, ali no jardim, que deveria crescer, frutificar, estava condenada. Não poderíamos mais ser, por culpa do pecado, árvores crescentes, vivas, frutíferas, mas mortos. Um mero pedaço de madeira morto. Um mero pedaço de lenha morto. Um pedaço de madeira morto que não serve para nada, a não ser para ser jogado no fogo, para ser jogado no lixo, para ser descartado. A menos que um carpinteiro quisesse pegar esse pedaço morto e dar alguma utilidade para ele. E assim o carpinteiro, ele vê esse pedaço de madeira morto pelo pecado, ele nos aproxima dele e ele fala: eu vou dar uma utilidade para a sua vida, eu vou dar algum sentido para a sua vida. Você que agora só restava ser descartado, eu te trago para perto de mim. Mas veja, ainda assim um pedaço de madeira morto, maculado pelo pecado. Até que chega, como nós falamos, a obra redentora da cruz. Até que chega a propiciação pelo sangue de Cristo. Até que, como diz a palavra, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Na cruz e na ressurreição, deixa de ser um mero pedaço morto de madeira. Na cruz, o lado de Jesus é traspassado e jorra sangue e água. E ao cheiro das águas, um pedaço de madeira já cortado, já envelhecido, com seu tronco morto, ao cheiro das águas, esse pedaço de madeira, ele brota, ele revive. Na cruz, com a ressurreição, o carpinteiro, ele passa a ser visto como um jardineiro. Após a cruz, ele não é mais alguém que está tratando com pedaços de madeira mortos, mas um jardineiro tratando com pedaços de madeira vivos. Após a cruz, você deixa de ser um pedaço de madeira morto, descartável, e volta a ser uma árvore frutífera no jardim de Deus. Após a cruz, você é ressuscitado com Cristo, meu irmão. Então cessa o ofício do carpinteiro e brota o ofício do jardineiro. Um jardineiro para te fazer frutificar, um jardineiro para te trazer vida. E agora um pedaço de madeira que antes seria descartado, jogado no fogo do inferno. Agora você, meu irmão, é como uma sarça ardente e viva, na qual queima o fogo do Espírito Santo.
Na cruz, nós somos feitos lavouras de Deus. Passamos da morte para a vida. Antes da cruz, eu era um pedaço de madeira, uma coisa morta. Após a cruz, eu tenho vida em abundância. Antes da cruz, meus sonhos, meus projetos, os seus sonhos, seus projetos, sua família eram fadados à morte. Agora, após a cruz, ao cheiro das águas, pode nascer, pode reviver, pode brotar coisa nova na minha, na sua história. Antes da cruz, eu era um pedaço, uma coisa dura, rígida, bruta. Após a cruz, após Cristo viver em mim, eu me torno alguém maleável, alguém tratável, alguém que o jardineiro pode dar a forma, guiar como ele quer. Na cruz, meus irmãos, nós fomos enxertados na videira. Na cruz, deixamos de ser um pedaço de madeira, de lenha, arrancado de uma árvore e somos enxertados. Enxertados, como diz João 15:1, na videira verdadeira. Porque Jesus falou, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Nosso Deus Pai, o agricultor. O Jesus, o carpinteiro que virou jardineiro, Ele cuida de nós. Ele nos protege contra qualquer invasor, qualquer praga que queira abalar o jardim. Ele nos ajuda a crescer, nos nutrindo, nos dando alimento. Ele vem para embelezar nossa existência, para cessar o choro, cessar toda tristeza, toda lágrima. Ele vem para embelezar nossa vida, para nos restaurar quando nós somos feridos. E, meu irmão, se lembre disso. Se você for ferido, ao cheiro das águas, volta a brotar. Você é sarado. Você não é um pedaço de madeira que foi cortado, não tem mais o que fazer. Você é algo vivo agora. O Senhor pode tratar, pode fazer brotar coisa nova na sua vida. O jardineiro, ele nos limpa de tudo que é mal, de tudo que é sujo. E às vezes, glória a Deus por isso, Ele nos poda um pouquinho. Ele tira coisas que precisam ser tiradas, coisas que precisam ser tratadas em nós. O carpinteiro, o jardineiro, ele nos coloca ao lado de plantas diferentes. É um jardim bem variado. Não tem planta, não tem só coisa que é do meu gosto. É quem o Senhor plantou. Nessa igreja está quem o jardineiro plantou. Não vai ser um jardim só de margarida, só de rosa, eu não sei mais nome de planta. Vai ser um jardim variado, meu irmão. Porque o jardineiro, ele é caprichoso. O jardineiro cuida, meus irmãos, para que nós frutifiquemos. E tem que ser fruto bom, porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Caso não dê frutos bons, glória a Deus, Ele insiste em nós, Ele nos trata. Mas é uma verdade bíblica que se de forma alguma der fruto bom, Ele tem autoridade para cortar e lançar o fogo. Ou seja, o jardineiro, ele cuida do seu jardim e ele é muito zeloso. E só ressaltando, não sou eu, não é você, não somos responsáveis por plantar ninguém da igreja, por arrancar ninguém da igreja, é trabalho do jardineiro, amém? Então vamos confiar no trabalho do jardineiro. Finalizando, meus irmãos, o nosso desafio agora, como essas árvores frutíferas nas mãos de Jesus, é darmos os frutos que Ele espera de nós. Não apenas frutos passageiros que logo se acabam, mas frutos que permaneçam. Ele nos chama não para frutificar 1, 2 semanas depois do retiro. Ele nos chama agora, meus irmãos, para permanecer. João 15, versículo 4 e 5, se quiser projetar, pode projetar, gente. João 15, versículo 4 e 5, o jardineiro, a videira verdadeira nos fala: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então o chamado dessa noite do nosso jardineiro é: permaneçam em Cristo. Permaneçam em Jesus. Você não é mais um pedaço, uma coisa morta de antigamente. Agora você está vivo. E como um ser vivo em Deus, Ele te chama para dar frutos, para gerar frutos que Ele espera de você. Para isso nós precisamos, amados, permanecer em Cristo. Permanecer na palavra, permanecer na oração, permanecer na adoração, permanecer no corpo de Cristo. Porque o que eu, como parte do corpo, vou fazer se eu me soltar um ramo solto dá fruto? E para finalizar, mais uma dica de Jesus de como nós podemos permanecer nele. Pode ficar de pé e vamos abrir João 6. João 6:56. Hoje é um chamado para permanecermos em Cristo, para que só assim nós possamos dar frutos. E João 6:56 nos fala: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Então, meu irmão, a mesa hoje é um convite para você permanecer em Cristo. Meu irmão, toda dificuldade do passado, deixa na cruz, está pago. O sangue já pagou, você já está justificado em Jesus Cristo. Agora simplesmente retribua esse chamado dele. Permaneçam em mim, permaneça comendo da carne, bebendo do sangue, para que assim, permanecendo em mim, vocês possam dar frutos. Esse é o chamado dele, do nosso jardineiro. Se nós permanecermos nele, um dia poderemos provar de uma árvore que ele plantou lá no paraíso. Se chama Árvore da Vida. Ele está atento para ver quem permanece nele, para um dia poder, junto com ele, participar desse momento com ele, esse ano da Árvore da Vida. E para isso eu creio que nós vamos viver esse chamado, de não ser uma mera empolgação de retiro, um mero momento que a gente pula, mas o nosso compromisso é de nós permanecermos em Cristo. Amém? Deus abençoe.